Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, bom dia. No nosso devocional de hoje nós estaremos aprendendo um pouco com a vida do servo Jó. Livro de Jó, capítulo 1, versículo 20, diz assim: Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Veja o nosso texto, capítulo 1 de Jó. Inicia-se o texto dizendo que Jó é um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós conhecemos a história de Jó como o Satanás, ele está ali entre os filhos de Deus e diz que Jó acusa Deus de... Jó só serve a Deus porque Deus o rodeia de bênçãos, Deus o abençoa ele e os seus filhos, as suas posses. Então nós vemos que Jó é acusado pelo diabo. Então Deus permite que Satanás tente Jó, que Satanás toque nos seus filhos, seus animais, apenas lhe poupe a vida, no caso. Então, nós temos aqui a consumação. Nosso texto está depois que os servos chegam a Jó e dizem: olha, vieram ali os sabeus e levaram as tuas jumentas, os caldeus vieram e levaram as ovelhas, os camelos, fogo do céu desceu e matou ali as ovelhas e os servos também. Veio ali um vento dos quatro cantos e matou os seus filhos. Então tudo isso aconteceu com Jó, perdeu os seus bois, as suas jumentas, as suas plantações, as suas ovelhas, e ele se viu ali em uma aflição tremenda. E é o nosso texto, diante de tamanha circunstância, nós vemos agora a atitude de Jó diante dessa tribulação, diante dessa circunstância tão difícil que foi posto Jó. Então, no versículo 20 ele diz: Então Jó, depois de tudo isso, Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. O primeiro ponto que eu vejo no servo Jó é que Jó adorou. Jó poderia muito bem blasfemar, murmurar, olhar para si mesmo e ver nele alguma falha e dizer, olha, murmurar. Ou Jó poderia adorar. A Bíblia diz que é justamente estes que o Pai procura. Tais adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Homens que as circunstâncias não moldam, mas quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Mesmo diante de uma situação como essa, Jó nos ensina aqui o modo correto que nós devemos viver em toda e qualquer circunstância. Adorou a Deus. Serviu ali, louvou. Lembro-me de Paulo e Silas na prisão, em como eles estavam em cativeiro, mas eles louvaram a Deus. Lembro-me também dos discípulos que sofreram ali chicotadas do Sinédrio, mas eles se alegraram porque se acharam dignos de sofrer por causa do Evangelho, de sofrer por causa de Cristo. Então, veja, nós devemos adorar a Deus em qualquer circunstância. Assim como Jó, diante de uma perda como essa, diante de uma perda tão terrível, nós vemos aqui no versículo 21 que ele diz: E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. Primeira coisa que nós vemos aqui no versículo 21 é que Jó, ele sabia que tudo aquilo que ele possuía, todos os seus rebanhos, era transitório e passageiro. Por isso que Cristo vai dizer nos evangelhos, dizendo assim, olha, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e ladrões minam e roubam. Mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem ladrões minam nem roubam. Porque, meus irmãos, aqui é certo, nu eu nasci e nu eu voltarei. Nada nós levamos dessa terra. Nada nós levamos consigo, apenas aquilo que nós juntarmos como tesouro para o reino dos céus, aquilo que nós fazemos por Cristo, pelo Evangelho. A única coisa que nos seguem são as nossas obras em Cristo Jesus. Aquilo que nós fazemos por fé, para agradar a Deus, para Deus ser glorificado. Então Jó tinha essa consciência,
que tudo isso é passageiro. A concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, tudo passa. Jesus diz, céus e terras passarão, porém as minhas palavras não passarão. Se nós vivemos com essa consciência de que tudo isso que nós temos hoje, quer você seja rico, quer você seja pobre, é finito e transitório, você não vai colocar a sua esperança, a sua expectativa e dizer, esse é o meu Deus, com a riqueza, que é mamon. Que Jesus disse, olha, nós não podemos servir a dois senhores, porque ou nós agradaremos a um e desagradaremos a outro, então nós não podemos servir a Deus e às riquezas. Então um cristão ele deve viver com essa consciência. Tudo é transitório, passageiro. Devemos sim trabalhar, nos esforçar, sim economizar, mas com essa consciência. Céus e terras passarão. Tudo dessa era vai passar. Tudo do hoje vai passar. Tudo que você tem hoje vai passar. E você não vai levar nada disso consigo. Vai passar. Então Jó tem essa consciência. Nu saí do ventre de minha mãe e nu eu voltarei. Então ele continuou, o Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Outra coisa que nós aprendemos aqui é que Jó reconhecia que tudo era de Deus. Toda boa dádiva, todo bom dom perfeito vem do Pai das luzes, onde não há mudança nem sombra de variação. Tudo vem de Deus. E ele tinha essa consciência, o Senhor deu. Deus o abençoou com posses, riquezas, filhos, mas também Deus tirou. Porque Deus pode, Deus é soberano. Aqui nós vemos que Jó entende que Deus é soberano sobre todas as coisas. E ele faz o que lhe apraz. Faz todas as coisas pelo beneplácito da sua própria vontade. Não consulta o homem, como Paulo diz assim, ó profundidade da riqueza, tanto da ciência quanto do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os teus caminhos. Quem compreendeu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele para que possa lhe retribuir? Porque dele e por ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Tudo é dele, tudo é por ele e para ele. Então, Jó, creio que tinha essa consciência quando disse, olha, o Senhor deu e o Senhor tomou. Ele faz o que quer do que é seu. E não nos cabe questionar a Deus, não nos cabe escarnecer de Deus ou querer manipular a Deus. Mas Deus ele faz o que lhe apraz, quando quer, como quer. E nos cabe nos sujeitar à vontade de Deus. Como está escrito, sujeitai-vos a Deus. Então ele continua dizendo aqui, bendito seja o nome do Senhor. Bendiga o Senhor. Bendiga o Senhor em toda e qualquer circunstância. Aprenda isso, a louvar a Deus. Aprenda a bendizer ao Senhor pelos seus feitos. E aqui Jó bendice ao Senhor e mostra para nós também o que é de fato adorar a Deus em espírito e em verdade. Jó, a sua adoração, o seu louvor a Deus não estava ligado à bênção de Deus. Muitas vezes nós somos assim. Nós só adoramos a Deus quando Deus nos abençoa. Nós só servimos a Deus quando Deus derrama graça abundante sobre nós na nossa vida financeira. Mas Jó adorou a Deus aqui, mostrando que a sua adoração, o seu servir a Deus, o seu bendizer a Deus, não estava ligado àquilo que Deus pode conceder a cada um de nós, mas sim pelo que Ele é, pelo que Ele de fato é, pelo seu nome. Veja, Jó demonstra um conhecimento de Deus além do nosso, de muitas vezes, nós cristãos, porque Jó, ele, mesmo Deus tirando tudo dele, ele louvou ao Senhor e ele bendisse ao Senhor. Ele, ao invés de amaldiçoar, ele disse, Deus seja louvado pelos seus feitos, porque Ele deu e Ele tomou. Então, veja, a nossa adoração não deve estar ligada àquilo que Deus pode fazer por nós, mas nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade, independente se Ele nos abençoar ou não. Mesmo na prisão, Paulo adorou a Deus. Mesmo sendo apedrejado, Paulo adorou a Deus. Jó perdeu tudo e adorou a Deus. E nós também devemos seguir esse exemplo. Não sei como você está, a sua vida, mas louve ao Senhor em toda e qualquer circunstância. E ele continua também dizendo assim, tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Veja, Jó, ele não justificou o seu pecado como muitas vezes nós fazemos. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu falta alguma. Nós temos uma prática de justificar os nossos pecados pela circunstância. E dizer, olha, eu pequei, eu cometi um declínio moral, caí,
por causa do meu sofrimento, por causa da minha necessidade. Mas aqui mostra que Jó, diante disso, não pecou. Nós temos também o exemplo de Daniel, na Babilônia, não se contaminou com os manjares do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego, pode nos lançar na fornalha, nós não nos prostraremos diante da imagem. Se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele nos salvará. Se não, nós vamos ser queimados vivos ali. Eles estavam dispostos a não justificar o seu pecado. Temos José ali fugindo da mulher de Potifar, diante da circunstância, ele fugiu, mas ele não cometeu pecado, justificando o seu erro. Amém? Que nós possamos aplicar esses conceitos em nossa vida, em nome de Jesus. Quero orar. Senhor, quero orar por essa palavra, orar pelos meus irmãos que irão ouvir, aqueles que ainda não são cristãos, que o Senhor possa convencê-los do pecado, da justiça e do juízo, concedendo graça abundante, Senhor, para entender a Tua palavra, Senhor, para viverem a Tua palavra, e assim eu te oro, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Deus abençoe. Quero pedir que você compartilhe esse vídeo para que mais pessoas ouçam a palavra de Deus, compreendam e sejam edificadas. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.